no Eu Quero Saber de hoje, eu converso com a advogada Juliana Coelho sobre as mudanças nas regras das férias dos trabalhadores. Doutora Juliana, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Amy, bom dia a todos que nos assistem hoje no Bom Dia Paraíba. Falando de um tema muito gostoso, né? Janeiro, férias. Quem não gosta, né, doutora Juliana, de uma férias? Vou pedir para quem está em casa participar com a gente, tá? 981819700. Tem dúvida sobre férias? Então manda para cá que a gente está te esperando no Bom Dia Paraíba. Doutora Juliana, esse assunto já começa bem no início do ano, porque em janeiro muita gente está de férias, né? Sim. Dá para se programar e organizar junto com o empregador essas férias com bastante antecedência? Isso pode ser feito? É um dever? Como é que funciona? Amy, primeiro é importante esclarecer que para eu ter direito às férias, eu preciso ter trabalhado os 12 meses anteriores. Então, eu tenho o período aquisitivo das férias e o período concessivo. Eu trabalho 12 meses para que eu tenha direito a essas férias. E aí, nesse período concessivo, que são os próximos 12 meses, é importante conversar com o empregador, porque, a princípio, o direito de escolher em que período vão ser concedidas essas férias é do empregador. Mas é sempre interessante que haja esse consenso e que haja essa organização por parte da empresa e por parte do empregado para que fique de uma forma agradável para todos os interessados. Inclusive, tem essa história de muitos trabalhadores. Está numa empresa nova e só vou tirar férias daqui a 1 ano e 11 meses. Exato. Que história é essa? Realmente pode? O trabalhador pode tirar as férias aí só quase 2 anos depois, quando entra nesse novo emprego? É isso mesmo, Amy, porque eu tenho 2 períodos. O primeiro período é o direito, adquirir o direito de tirar as férias. Então, os primeiros 12 meses de trabalho são o período aquisitivo. E depois o empregador tem mais 12 meses para conceder essas férias. Então acaba que o empregado realmente fica todo esse tempo, se não conversar com o empregador e se não houver esse ajuste, para que tenha suas férias, o direito de gozar das suas férias. E aí vem uma pergunta que muita gente se faz. Posso dividir essas férias? Como é que fica nessas regras que, inclusive, vieram mais atualmente, né? De divisão de férias, dos dias de férias. Com a reforma trabalhista, a gente teve uma grande modificação quanto a isso. Com a reforma trabalhista, fica permitido distribuir essas férias em 3 períodos. Sendo que um dos períodos, ele não pode ser menor do que 14 dias e, no geral, o período mínimo é de 5 dias. Então, entre 14 e 5, eu posso dividir em 3 momentos. Então, pode ser 20, 10 e 10, por exemplo. Como ficar melhor diante desse acordo, né, entre o empregado e o empregador, para não atrapalhar também o dia a dia da empresa. Eu acredito que seja bom para o empregado e bom para o empregador. Para o empregado que pode dividir em mais momentos durante o ano e para o empregador que não fica sem aquela força de trabalho durante 30 dias. No caso, 25 e 5 ou 20, 10 mais 10, no caso, né? 20 mais 10, isso. Para deixar mais claro para quem está em casa também, a gente tem uma arte do Senado Federal que exemplifica melhor como é que fica essa situação da divisão de férias. Vamos conferir aqui na tela, doutora Juliana, pedir para o meu diretor colocar aqui. Olha aí. Pode parcelar em até 3 períodos, né? Comenta um pouquinho para a gente sobre essas situações, doutora. Isso. A única regra que a gente tem é que não pode ser menor, o período maior das férias não pode ser menor do que 14 dias e, no geral, não pode ser menor do que 5. Então, por exemplo, eu não posso ter férias de 2 dias. Então, diante desse fato, nesses 2 parâmetros, eu posso distribuir de uma forma que fique melhor para o empregado e para o empregador. Então, por exemplo, pode ser 15, 5 e 10, 20 mais 10, ou os 30 dias mesmo, da forma que ficar melhor. Lembrando que eu também posso vender 1/3 das minhas férias. Então, posso vender, por exemplo, 10 dias de férias e ainda assim ter uma divisão, por exemplo, de acordo com esses parâmetros dos 14 e dos 5. Se eu vender 10, por exemplo, daí se eu quero dividir em 3, eu consigo ou vou ter que dividir só em duas vezes, duas Vai ter que parcelas? dividir em 2. Vai ter que dividir em 2. Porque aí, senão o seu nome fica no Serasa, viu, nessa divisão de conta aí, tá? Então, para quem vendeu 10 dias, tem que tirar o período maior de, no mínimo, 14 dias. Exato. Né? Então, aí a gente já não teria aplicável esse caso do 15 mais 5 mais 10, já não pode, vendeu 10, então vai ter que tirar no mínimo 15 aí, né, no seu período de férias. E aí, Amy, tem uma coisa muito interessante sobre esse direito de vender as férias, porque enquanto a data das férias é prerrogativa do empregador, o direito de vender as férias é prerrogativa do empregado. Então, o empregador não pode se negar a receber as férias do empregado. Então, se eu quero vender minhas férias, eu posso pedir ao meu empregador e ele vai ter que aceitar esses 10 dias. Então, para o empregador, ele tem que conceder esses 10 dias de pagamento, por exemplo, a mais
por essas férias vendidas? Exatamente, exatamente. Desde que o empregado respeite o prazo previsto na CLT. 15 dias antes de terminar esse período desses 12 meses, que é o período aquisitivo, eu preciso comunicar, dizendo, olha, eu vou querer vender 15 dias, os 10 dias das minhas férias, 15 dias antes de terminar o período aquisitivo. Aliás, sobre esse pedido de férias, também tem uma data certa para começar, né? Porque, Exato. às vezes, o trabalhador, por exemplo, quero curtir o carnaval, posso tirar minhas férias assim? Um dia antes de começar o carnaval? Nesse caso, tem algumas regrinhas na hora da concessão das férias. Então, por exemplo, eu não posso iniciar as férias num dia que eu não trabalho. Então, se eu trabalho de segunda a sexta, eu não posso iniciar minhas férias no sábado. Então, essa é a primeira regra. E eu não posso iniciar 2 dias antes de um final de semana ou de um feriado. Então, nesse caso, eu não poderia, por exemplo, emendar, né? Iniciar no carnaval e emendar. Mas, tirando essas 2 regras, é possível acordar com a data de início das férias. Antes das férias, também é preciso ficar atento, no caso do empregador, ao pagamento dessas férias, né? Que é algo muito recorrente. A gente recebe, às vezes, aqui no Bom Dia, o trabalhador entrou de férias, mas o pagamento não caiu. Exato. A regra geral do pagamento das férias é que ele deve ser feito até 2 dias antes do gozo das férias, para que o empregado também possa se organizar com esse dinheiro. Então, até 2 dias antes é dever do empregador pagar as férias desse empregado. Doutora Juliana, qual a orientação para aquele trabalhador que não está tendo esse direito de férias respeitado de alguma forma? Primeiro, é importante dizer que se ele não está tendo esse direito às férias respeitado, ou se passou do prazo, né, de concessão dessas férias, ele vai ter direito a receber o valor das férias em dobro. Então, essa é a primeira punição para o empregador que não cumpre esse direito. E a segunda coisa é que é muito importante o direito às férias para que ele possa desconectar e voltar renovado desse momento. Não é só para o empregado que é bom, mas a força produtiva para o empregador também é interessante esse momento de férias. Se o empregador não está respeitando, a gente pode, primeiro, conversar com o empregador, acho que é sempre importante manter esse diálogo. Segundo, é possível fazer denúncia, por exemplo, no Ministério Público do Trabalho, e essa denúncia é anônima, e desde que atinja mais do que um empregado, precisa ser coletivo, né? Precisa ser uma atitude da empresa enquanto instituição. E terceiro, procurar um profissional habilitado que possa também ajudar, auxiliar, né, um advogado especialista na área, para que possa ajudar, por exemplo, a ingressar com ação judicial ou tomar outras medidas que sejam cabíveis no caso. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, manda pergunta para a gente no 981819700, dúvidas sobre férias. Doutora Juliana vai continuar com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta para responder, tá bom, doutora? Até já. No nosso quadro Quero Saber, estamos falando hoje sobre férias. Qual o seu direito trabalhador com relação a essas férias? Doutora Juliana Coelho está aqui comigo para falar sobre esse assunto. Vamos responder essas perguntas, doutora? Vamos embora. Aqui no meu WhatsApp já chegou uma pergunta dizendo assim: olá, sou contratado de uma prefeitura e estou de férias. Fui chamado no RH local e fui informado que fui desligado. Isto pode, durante as férias, ser demitido? Nesse caso, eu acredito que ele pode ser um cargo comissionado, por exemplo. Então, tem os prazos do direito público para serem cumpridos. Mas se ele fosse contratado via CLT, durante as férias, o contrato dele está suspenso. Então, ele só poderia ser demitido se houvesse alguma justa causa descoberta durante as férias dele. Mas, via de regra, não pode haver demissão durante as férias do empregado. Nesse caso, especificamente, poderia haver, porque depende do tipo de contrato. Depende do tipo de contrato, exato. Meu amigo, infelizmente, né? Lamento por você, mas corra atrás dos seus direitos, veja direitinho se é o seu caso, tá bom? O Guilherme mandou uma pergunta dizendo: é normal o empregador esperar 23 meses e depois dar férias? Obrigado. É aquele caso que a gente conversou no início do quadro. O empregador, ele tem os 12 primeiros meses para o empregado ter o período aquisitivo e depois tem mais 12 meses para o período concessivo das férias. Então, acaba dando 1 ano e 11 meses ou 23 meses, como foi dito pelo Guilherme na mensagem. Então, é comum estar dentro da legislação trabalhista. Guilherme, obrigada pela sua participação, espero ter esclarecido sua dúvida. Tem mais recado chegando aqui para a gente. O telespectador diz: bom dia, tô de férias, volto dia 1º de fevereiro. Posso pedir para adiar, descontar as horas extras que não recebo? No caso, ele quer ter uns diazinhos a mais de férias. Nesse caso, se há um banco de horas instituído na empresa que faça realmente essa compensação, ou se houver essa comprovação dessas horas extras, é possível fazer a compensação depois das férias, não teria problema, mas realmente é preciso de um acordo entre empregado e empregador para que haja essa compensação.
Aderbal, meu amigo, tá vendo aí? Se organiza junto com a sua empresa, tá bom? Obrigada pela participação. O Daniel diz, bom dia, entrei de férias esse mês de janeiro e até agora não recebi nada. O que devo fazer? É aquele caso do pagamento das férias. E aí, doutora Juliana? Nesse caso, é muito importante que haja comprovação que esse pagamento não foi feito. Então, por exemplo, o empregado enviar uma mensagem ao RH, ao seu superior, comprovando que esse pagamento foi feito em desacordo com a legislação trabalhista. Até para que depois, se isso acontecer com recorrência, por exemplo, ele possa ir atrás de algum direito dele. Agora, houve uma modificação de que antes o simples atraso no pagamento das férias gerava o pagamento em dobro do valor. Só que hoje o STF entende que não, que só se houver atraso na concessão das férias é que vai haver esse pagamento em dobro. Então, nesse caso, apesar de estar em desacordo com a legislação trabalhista e a empresa estar passiva, por exemplo, de multas administrativas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, do ponto de vista do empregado, a única coisa que ele pode fazer é se resguardar e deixar claro que houve essa violação trabalhista para, eventualmente, depois ele reclamar outros direitos que também foram violados durante o contrato de trabalho. Daniel, guarda essa prova, hein? O puxão de orelha vai para a empresa. Paga em dia seu funcionário antes dele entrar de férias, tá bom? A Vera tem uma dúvida que é muito comum nesse fim de ano e início de ano. Ela diz, bom dia, férias é igual a recesso? Essa pergunta é muito boa. Não é igual, é muito comum que se faça essa associação, mas não é igual, porque férias pressupõe esse respeito ao período aquisitivo e período concessivo e pressupõe o pagamento com mais um terço. Algumas empresas, por exemplo, param em um determinado momento do ano, uma semana, alguns dias, nesse final de ano, e dão recesso. Mas o recesso é uma opção da empresa e não necessariamente representa férias. Uma outra situação que acontece também são as férias coletivas, mas que também pressupõem esse pagamento com o adicional, o acréscimo de um terço. Então, só é férias quando há esse pagamento de mais um terço e tem esse respeito do período aquisitivo e do período concessivo. Que não pode a empresa usar a justificativa de recesso para não fazer um pagamento de uma férias. Exato, né? Exato. É preciso diferenciar essas situações. E aí, ter clareza de que se você deu o recesso e não pagou as férias, então esse empregado tem direito a gozar as férias em outro momento durante o ano. Vera, obrigada pela sua participação, tá? Tem mais uma pergunta chegando por aqui. Bom dia. Já tenho mais de um ano de empresa. Na verdade, ele tem 4 anos, ele disse. Entrei no mês de março. Minhas últimas férias foram no mês de outubro de 2024. Meu diretor está soprando aqui que chegou, meu diretor? Opa, agora sim a gente consegue ver na tela. Já tenho mais de um ano de empresa, 4 anos. Entrei no mês de março. Minhas últimas férias foram no mês de outubro de 2024. Quer dizer que só posso tirar férias em outubro de 2025? Não necessariamente. Depende porque como o empregador tem 12 meses para conceder as férias, então dentro dos 12 meses provavelmente ele já completou outro período aquisitivo. Então, é necessário ver quando foi que ele completou o período e quando começa o novo. Então, não necessariamente ele só vai poder tirar em outubro de 2025. Pode ser até depois, depende do período aquisitivo dele. Inclusive, dá para entrar aquela história da parcela das férias, né? Exato, ele não precisa tirar os 30 dias, pode ser os 15 dias, por exemplo. Então, depende nesse caso. Doutora Juliana, obrigada pela participação. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, Amy, sempre à disposição. Uma excelente semana para você.